Olá, meus amigos, professor Denis Carvalho aqui. Daremos continuidade aos nossos estudos sobre direito dos contratos. O tópico de hoje será sobre os vícios redibitórios. O que é isso? Fica despreocupado, tá? A gente vai conversar sobre os vícios redibitórios, veremos como que o Código Civil trata sobre esse instituto. Teremos aqui também um roteiro, permita que eu compartilhe com vocês. Vamos falar sobre o conceito, os requisitos, as ações e os prazos, né, para reclamar sobre esse defeito. E de início vamos conversar esse material aqui, meus amigos, né? Eu quero mostrar para vocês. Nós vamos trazer um conceito aqui, doutrina, legislação, caso você queira esses slides, mande uma mensagem para mim que eu encaminho para você, tá certo? Então nós vamos iniciar aqui com o nosso conceito. Conceito da nossa doutrina extraída do livro do Carlos Roberto Gonçalves. Ele menciona que vícios redibitórios são defeitos ocultos. Olha que interessante isso. Então não basta ser um defeito, correto? Defeito tem que ser oculto em coisa recebida em virtude de contrato comutativo que a tornam imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuam o valor. Olha que interessante isso daqui. Esse defeito tem que ser oculto. Excelente. Esse defeito tem que diminuir o valor da coisa, daquele objeto, ou, né, tornar ela imprópria para o uso. Ou seja, ou a coisa não serve mais, ou diminui o valor, ainda serve, mas diminui o valor dela. Ou seja, dá para reclamar sobre um possível abatimento no preço. E essa, olha só, volta aqui no slide. Quero trazer atenção para você sobre isso daqui. Em virtude de contrato que, meus amigos? Contrato comutativo. Que é contrato comutativo? Tenho certeza que se você não se recorda dessa nomenclatura, já nasceu uma interrogação na sua cabeça. Contrato comutativo, o que é isso? Contrato comutativo é aquele contrato que as partes elas têm certeza dos deveres e dos direitos de cada um, certo? Eu tenho certeza com relação àquilo. Como assim? Imagine a compra e venda de um celular. Tá aqui um celular. Imagine a compra e venda dele. Compra e venda de um dispositivo aqui, certo? Esse dispositivo que eu quero compartilhar com vocês, um Kindle, por exemplo, ok? Tenho aqui um Kindle em mãos, uma compra e venda desse aparelhinho aqui de leitura. Se eu pago o preço, paguei R$ 3.000 em um celular. Eu sei que eu vou receber o celular. Quem está vendendo sabe que vai receber o valor. Isso é um contrato comutativo. Ele tem diferença com relação a um contrato aleatório, ok? Também será tema de estudos nossos aqui, certo? Que talvez, como assim contrato aleatório, Denis? Talvez você pague um valor para alguma coisa e talvez não receba essa coisa, certo? Tem como acontecer isso? Tem, com um contrato aleatório. Contrato comutativo, não. Se eu pago o valor na compra de um celular, sendo um contrato comutativo, então, como a compra e venda, eu vou receber aquele celular. O vendedor vai receber o valor, certo? É claro isso. Denis, mas se a pessoa não pagar? Se ela não pagar, a gente entra com execução, ok? Entra com as ações de cobrança. Vou executar o contrato. O que falava o contrato? Agora, o contrato aleatório, ele pode trazer uma particularidade, que mesmo que você não pague o preço, ou melhor, mesmo que você pague o preço, você não receba o produto. Mas isso será tema de um próximo encontro, ok? Isso aqui é só para relembrar esse instituto aqui, certo? Contrato comutativo, ok? Importante, então, esse nosso conceito. E clareando um pouco mais aqui, vícios redibitórios são vícios ou defeitos que são ocultos e desvalorizam a coisa.
É importante, é um defeito que é oculto e ele vai desvalorizar aquela coisa. Então, quero passar aqui com vocês, tratar com os nossos slides a respeito dos requisitos. Quais são os requisitos dos vícios redibitórios? Primeiro requisito aqui, que o vício seja oculto. Então, observação, não se caracterizam vícios redibitórios quando os defeitos são facilmente verificáveis com um rápido exame e diligência normal. Celular aqui, vou te vender o celular. Você pega e vê que a tela está trincada. O celular, um novo, custa ali R$ 4.000. Estou te vendendo por 2.000, justamente porque a tela está trincada, justamente porque é usado. Não seria um vício redibitório isso. Aí você chega na sua casa e fala, Denis, olha, queria conversar contigo porque queria que você me devolvesse algum valor porque a tela está trincada. Eu falo, poxa, mas como assim? Estava trincada desde o início, você sabia. Você viu o telefone nas suas mãos conversando comigo pessoalmente. Deu para perceber essa questão do defeito oculto, desse vício oculto? Certo? Olha só mais uma vez. Não se caracterizam esses vícios quando os defeitos são facilmente verificáveis, com rápido exame e diligência normal. Aí não falamos em vício redibitório. Outro requisito que eu quero compartilhar com vocês. Esses vícios redibitórios são existentes na conclusão do contrato. É no momento presente, ok? Então, deixa eu tirar minha telinha aqui para você ver a leitura completa. Não responde o alienante, com efeito, pelos defeitos supervenientes, mas somente pelos contemporâneos à alienação, ainda que venham a se manifestar só posteriormente. Olha que interessante isso. Então, eu te vendi o celular, um carro, pense no automóvel, né? Fica muito mais claro, né, quando a gente trata de automóveis. Tá com um defeito ali no motor, ok? Não tá visível, é oculto. Você não é mecânico, você não vai abrir o motor no ato da compra e venda. O máximo que você faz é levar num mecânico de confiança para ele fazer uma análise, ouvir o barulho ali, alguma coisa. Mas abrir o motor não vai, né? Se caso passe ali alguns dias, a gente vai ver o prazo que tem para reclamar sobre isso. Passe alguns dias e você perceba algum defeito, aquele defeito ali, ele já estava anterior, já estava no motor, certo? Então não pode ser aquele defeito, passou 2 anos e apareceu um defeito. Mas apareceu ali naquele prazo ali, de 2 anos. Ou melhor, apareceu ali uma semana antes, passou 2 anos, uma semana antes ali e tal, você começou a ver que estava com algum defeito. Nossa, tá com prejuízo aqui no motor, mas esse defeito só surgiu de 2 anos da sua compra em diante, certo? Olha que interessante, olha que importante isso. Você vai reclamar alguma coisa com o antigo proprietário? Não, olha o tempo que passou. E lógico, não confunda aqui com Código de Defesa do Consumidor, tá? Se for relação de consumo, isso é outra história, outra história. Estou falando aqui de uma compra e venda entre particulares, ok? Não pense em Código de Defesa do Consumidor, nem quero tratar aqui de prazo aqui para não confundir a cabeça, ok? Então o defeito estava já com a coisa, não se manifestou e só depois se manifestou. A gente vai ver o prazo que tem para isso. Porque se o prazo passar, aquele prazo que o Código Civil entende como cabível para reclamação, se passou esse prazo, você não pode reclamar mais nada. Denis, mas é injusto? Sim, mas você não vai poder reclamar mais nada. Isso vai ser tema do próximo vídeo com relação a prazo, ok? Outro requisito aqui que eu quero tratar com vocês é que os efeitos sejam graves. Por exemplo, que a doutrina traz para a gente, né? A esterilidade de touro adquirido como reprodutor. Imagine, eu adquiri um touro. Mas esse touro tem uma esterilidade que o vendedor também não sabia, muito menos eu que fui comprador. Mas dá para utilizar o touro de outra forma, com outro tipo de trabalho, sei lá, né? Dá para utilizar o touro ainda de outra forma, mas não como reprodutor. Mas eu comprei ele para que ele, né, tivesse serventia para mim como um touro reprodutor. Então esse defeito é grave, era um defeito oculto.
Até porque se o vendedor sabia disso, ele estava agindo de má fé. E tem muita diferença isso para a gente. Para a gente possa finalizar aqui o nosso bloco, antes de partir para o próximo, quero trazer para você algumas considerações. Atenção, é irrelevante se o vendedor sabia ou não, certo? Do vício oculto. Se ele sabia, ele responde também por perdas e danos. Mas se ele não sabia do defeito da coisa, se ele não sabia, ele responde pelo contrato mais as despesas. Então imagine que se tratava de um contrato ali de compra e venda de imóvel, ele vai responder pelo valor da coisa, devolver o valor, mais as despesas do contrato. Por exemplo, gastei dinheiro com TBI, vai ter que me ressarcir sobre isso. Ok? Então, espero que você esteja gostando aqui desses nossos encontros. Vou parar por aqui. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.